para quem está começando na engenharia de software para a área da saúde, tem um conceito que é fundamental e que precisa ser entendido antes mesmo de se escrever a primeira linha de código. É o seguinte: compliance não é burocracia. Compliance é arquitetura de risco. Para a gente começar, vamos botar as cartas na mesa, né? O que é que está em jogo aqui? Num software convencional, um bug pode causar frustração, talvez uma perda de receita. É um problema? Claro que é. Mas em um software médico, um bug não gera só um cliente insatisfeito. Ele pode ter consequências diretas e às vezes irreversíveis na vida de uma pessoa. Uma falha de segurança não vaza só dados, ela expõe o que a gente tem de mais íntimo, nosso histórico de saúde. E é exatamente por isso que a ideia central de toda essa nossa conversa é esta. Compliance não é uma capa que se joga por cima no final, uma papelada para preencher, é um requisito funcional, é a fundação, a base sobre a qual todo o sistema precisa ser construído. Beleza então, bora mergulhar nisso. Nosso roteiro de hoje vai passar por 6 pontos bem importantes, desde o porquê do software médico ser tão diferente, até como dominar esse assunto pode de verdade transformar uma carreira. Para começar, vamos entender uma coisa. Aquela lógica que a gente usa para desenvolver software convencional, bom, aqui ela simplesmente não encaixa. Estamos lidando com um software que tem um impacto direto, real, na saúde e na vida das pessoas. Seguindo em frente, a gente chega na tal da tríade regulatória. Quem desenvolve software para a saúde, aqui no Brasil, precisa dançar conforme a música de 3 conjuntos de regras, ao mesmo tempo. É fundamental conhecer cada um deles. E que tríade é essa? Bom, são esses 3 pilares aqui. Primeiro, a Anvisa, nossa agência reguladora da saúde. Segundo, as normas técnicas internacionais ISO, que são o padrão de qualidade mundial. E terceiro, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, que cuida das informações dos pacientes. O ponto de partida de tudo é a Anvisa. Para ela, um software com finalidade médica é tratado como um dispositivo médico. Por isso, ela classifica esses softwares em 4 níveis de risco. E a lógica aqui é bem direta, sabe? Quanto maior o risco que o software pode oferecer ao paciente, mais rigorosos e detalhados vão ser os requisitos para desenvolver, validar e monitorar esse produto. Depois da Anvisa, a gente tem as normas ISO, que são a nossa referência técnica, o manual de instruções. A 13485 é sobre como a empresa inteira deve funcionar com qualidade. A 62304 foca especificamente no software, como planejar, desenvolver, testar e manter. E a 14971 é inteirinha dedicada a como a gente acha, avalia e controla os riscos do produto. E fechando essa tríade, vem a LGPD. O ponto crucial aqui é que a lei olha para os dados de saúde e diz: isso aqui é uma categoria sensível. E o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que a régua sobe. A responsabilidade é muito maior e as medidas de segurança para proteger essas informações precisam ser extremamente robustas. Ok, vamos dar um zoom agora na proteção de dados, porque, sério, essa é uma das partes mais críticas e delicadas do trabalho de quem desenvolve software médico hoje em dia. A LGPD define papéis e responsabilidades bem claros. Funciona assim, o hospital ou a clínica geralmente é o que a lei chama de controlador. É ele que decide o que vai ser feito com os dados. Já a empresa de software, na maioria das vezes, atua como operador, ou seja, processa os dados seguindo as ordens do controlador. Entender essa diferença é crucial para saber quem é responsável pelo quê. Olha, não dá para sair usando dado de saúde de qualquer jeito. A LGPD exige uma justificativa, uma base legal para isso. No nosso contexto de software médico, a base legal mais importante é a tutela da saúde. É ela que dá a permissão legal para que os profissionais e as instituições de saúde usem os dados para fazer procedimentos. Mas atenção, sempre e unicamente para essa finalidade, de cuidar da saúde. Então, o que a lei está pedindo é um ambiente blindado, seguro. Na prática, para o time de desenvolvimento, isso significa o quê? Significa que tem que criptografar tudo, tanto quando o dado está viajando na rede, quanto quando ele está parado no banco de dados. Significa garantir que só quem precisa ver a informação tem acesso, usar senhas fortes, autenticação de múltiplos fatores, registrar tudo para saber quem fez o quê e quando. E, claro, ter um plano B, um plano de recuperação para caso o pior aconteça. Bom, agora a gente entra numa parte bem séria, a responsabilidade legal. O que acontece quando algo dá errado? As consequências, acredite, vão muito além de ter que consertar um bug. Essa responsabilidade pode vir de 2 jeitos bem diferentes. A primeira é a civil. Essa dói no bolso.
A empresa e até as pessoas envolvidas podem ser condenadas a pagar indenizações pesadas por danos causados por um defeito no software. Agora, a responsabilidade penal é outra história. Aqui a gente está falando de liberdade. Em casos graves, uma falha de software que machuca ou leva alguém à morte pode ser investigada como crime. E olha, não adianta pensar que a culpa vai cair em uma pessoa só. A responsabilidade é uma corrente, ela é compartilhada. Cada função tem sua parcela. A pessoa que desenvolve responde pelo código. A gerência pelos processos de teste e de risco. O DPO, o encarregado de dados, pela conformidade com a LGPD. Cada elo dessa corrente é fundamental. Tá, mas e aí? Como é que a gente foge de toda essa dor de cabeça? A resposta está em virar uma chavinha na cabeça. O compliance não pode ser visto como uma lista de tarefas a ser checada no final do projeto. Ele precisa ser um princípio que guia o projeto desde o primeiro dia. Essa filosofia, esse jeito de pensar by design, se apoia em 4 pilares que conversam entre si. Privacidade desde a concepção, para proteger os dados do paciente. Segurança da informação desde a concepção, para proteger o sistema de ataques. Segurança do paciente desde a concepção, que é o objetivo final de tudo. E auditabilidade desde a concepção, para garantir que tudo seja rastreável e transparente. Resumindo a ópera, pensar em compliance desde o rabisco do projeto economiza tempo, dinheiro e o principal, diminui drasticamente o risco legal lá na frente. Agora, empurrar com a barriga e deixar para resolver isso no final, bom, isso é pedir para ter problema, seja na forma de retrabalho caríssimo ou, no pior cenário, tendo que se explicar na justiça. E agora, vamos fechar falando de carreira. Porque todo esse conhecimento que à primeira vista pode parecer um peso, na verdade, é um baita superpoder profissional. O mercado de health tech no Brasil está bombando, crescendo muito. E as empresas não querem só alguém que saiba codar. Elas precisam de gente que entenda o campo minado regulatório onde a empresa pisa. Conhecer essa tríade Anvisa, ISO e LGPD abre portas em áreas super inovadoras, como telemedicina, wearables e diagnóstico por inteligência artificial. E essa frase aqui, olha, ela fecha a discussão com chave de ouro. Muita gente acha que compliance é uma âncora que segura a inovação. É o contrário. É o trilho que permite que o trem da inovação em saúde avance de forma rápida, segura e, claro, legal. Então, para a gente fechar e deixar tudo bem amarrado, o que fica de lição de casa? Para quem quer entrar ou crescer nessa área, o caminho é claro. Tem que estudar as normas ISO, tem que entender como a Anvisa pensa e tem que dominar a LGPD na ponta da língua. Hoje em dia, isso não é mais um plus no currículo, é pré-requisito. E para terminar, fica uma provocação, uma reflexão final. Cada linha de código escrita num software médico tem um peso enorme. A pergunta que precisa ser feita a cada commit não é só o que essa função faz, mas sim em cima de que fundação de segurança, privacidade e responsabilidade esse código está sendo construído.